As minhas expectativas na realidade era gravar esse vídeo já com o meu rosto no cenário e tudo mais, como eram os vídeos antigamente, mas infelizmente, como deu pra perceber, eu ainda não consegui arrumar o defeito no meu celular. Então, infelizmente eu vou lançar esse vídeo aqui desse modo. Eu acho que tá muito perto de eu conseguir arrumar isso e voltar pra regularidade de vídeos aqui no canal. Então, vamos falar um pouco sobre as Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Meus amigos, e tivemos finalmente a estreia do novo filme das Tartarugas Ninjas, do qual eu estava com bastantes expectativas. Eu tinha certeza que seria um filme muito bom. Inclusive, em um vídeo meu eu cheguei a comentar que esse tipo de filme, do qual utiliza a técnica de 3D misturado com desenho à mão e tudo mais, que isso meio que está se tornando um selo de qualidade dentro de alguns filmes, né? Nós tivemos Gato de Botas 2, Homem-Aranha e agora as Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Definitivamente um ótimo filme, uma boa opção. Não é um dos melhores filmes de todos os tempos e tudo mais, não é realmente um espetáculo, até porque eu acho que o primeiro e segundo ato fica um pouco perdido, ele entrega várias coisas e vão entregando muitas e muitas informações, do qual fica meio difícil de você se conectar ali nos primeiros momentos de filme. Mas eu acho que nos últimos 30 minutos de filme, onde poderia desencadear em uma coisa completamente fora do comum e tudo mais, onde chega a ser uma coisa muito mais grandiosa do que aquilo que estava sendo construído ao longo do filme, o filme consegue finalizar de forma sublime toda essa história que ele está sendo contada. Eu não estava gostando tanto do desenvolvimento do filme, do desenrolar do filme, da história, da narrativa e tudo mais. Eu estava achando um pouco forçado até em alguns momentos, e eu acho que existem muitos momentos que fica muito autoexplicativo algumas coisas. Ele entregava tantas coisas soltas, tanta ponta solta, e ele meio que entregava apenas fragmentos ali da personalidade de alguns personagens ou de alguns dramas que poderiam ser muito mais aprofundados ao longo da história do filme. Eu acho que eles deixaram para fazer isso no momento final, onde é uma cena muito grandiosa, onde poderia desencadear em uma coisa completamente fora de lógica e difícil de você conseguir trabalhar em um roteiro. E eles trabalham isso de forma sublime, como eu disse, sabe? O roteiro ele pega cada um desses pontos que ficaram soltos ao longo do filme e se encerra, vai conectando, vai fechando uma linha de costura, assim, vira uma coisa realmente redondinha e muito emotiva. Tipo, é um ponto que a emoção que faltou ser entregue ali nos primeiros minutos de filme, no primeiro e segundo ato do filme, acaba sendo toda entregue nesse final. Além de todos esses personagens que é difícil de você se conectar ali nos primeiros minutos de filme, basicamente ele parte de um princípio do tipo, todo mundo conhece esses personagens, então a gente não precisa trabalhar tanto eles assim nos primeiros minutos de filme. Isso é uma linha de largada bem esquisita, né, de se começar quando você está tentando apresentar isso para uma nova geração. Então eu acho que a magnitude dele mesmo ficou para os momentos finais de filme, que poderia ter ficado, como eu disse, com pontas soltas, poderia ter ficado soar forçado, como algumas coisas que acontecem no início do filme, e não, fica assim, sensacional mesmo, o ponto no i real. E eles solucionam algumas coisas e colocam alguns questionamentos também ali dentro da mente das pessoas sobre a adolescência, sobre aqueles personagens e sobre os problemas muito profundos que alguns desses personagens têm. E eu achei muito legal duas coisas aqui que eu queria pontuar antes de dar a nota desse filme. Uma é o fato de que eles trabalham o trauma ali da April O'Neil, né, que é uma repórter investigativa que encontra com as Tartarugas Ninjas. Ela é uma personagem famosa. Ela tem um trauma, um pequeno trauma. E meio que esse filme não deixa aquela solução simples que todo filme tem, de iniciou aqui o trauma dela aqui no início do filme, e no final ela já não vai ter mais esse trauma. Tipo, chega um determinado momento do filme que ela acaba ainda soltando um resquício desse trauma e fala, eu achei que eu já tinha cuidado disso, mas você vê que ela ainda está trabalhando, meio que mostra de forma simples, né, o que é perfeito porque é um desenho animado. Então de forma simples ele demonstra que seus traumas eles vão ter que ser trabalhados ao longo dos anos. Não é uma coisa tipo, eu tenho um trauma agora, vou me curar, pronto, passou. Não é uma coisa do tipo, tomei um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passou, sabe? Tipo, eu achei isso muito legal. E a segunda é que o pós-crédito desse filme é muito bom, porque ele meio que continua aquela vibe gostosa que temos no final do filme, mas deixa uma ceninha de tipo, continua, sabe? Tipo, é um tapa na cara da Marvel. Marvel,
assista esse pós-crédito aqui e volte a relembrar como é que se fazia um pós-crédito, meu amigo. Porque vocês que começaram e agora os outros filmes estão ensinando pra vocês como é que se faz. E é isso aí, cara. Eu achei muito bom esse filme. Beleza estética do filme. Tá muito, muito lindo. E aqui é praticamente um 2D. Tipo, eles decidem usar o 2D. Então é uma coisa bem diferente do Aranhaverso em alguns pontos, porque realmente parece um desenho ali, em traços um pouco mais infantilizados. E tudo isso faz muito sentido, visto que eles estão falando sobre as tartarugas ninja adolescentes, né? Assim como diz o título original. E eles são adolescentes e é um filme com personagens, com personalidades adolescentes. E isso ficou perfeito. Quando eles vão desenvolver um pouco mais sobre esses personagens, eles desenvolvem isso de forma muito boa. Principalmente em questão do Mestre Splinter, que aqui ficou simplesmente perfeito. Aqui ele é praticamente um pai. Eles tentam explorar esse lado dele de ser um pai zeloso, um pai muito cuidadoso até mesmo. Esse é o grande problema dele aqui ao longo do filme. A maior construção ao longo desse filme está realmente nele. Ele é o personagem que mais precisa mudar. Então esse personagem ele realmente é muito profundo e é um personagem interessante demais, porque ele não é um mestre Splinter, ele é o pai Splinter. Ele é tipo, a relação dele nos outros filmes foi mais ou menos a do Kung Fu Panda, sabe? Do Mestre Shifu, né? O Mestre Shifu com os demais cinco curiosos. Então é mais ou menos essa a relação dele do Mestre Splinter nos outros filmes, e aqui não, ele realmente é um pai. E uma outra coisa que eu tenho que falar muito bem é sobre a trilha sonora, que está simplesmente impecável. É muito, muito lindo ver que a trilha sonora está voltando a ser trabalhada no cinema como era antigamente, né? E agora eles estão voltando a dar foco na trilha sonora, e é uma trilha sonora meio naquela pegada mesmo do Aranhaverso. É bem interessante. É um filme que tem aquele selo de 3D e 2D, né? O selo de qualidade, assim como foi talvez o melhor filme do ano até o momento pra mim, que é o Homem-Aranha, cara. Dessa animação não pode passar despercebida. Inclusive eu falo nessa crítica aqui onde aparece o meu rosto lá e tudo mais. Nós temos essas outras opções bem interessantes para você continuar com a gente e descobrir um pouco mais desse canal sem essa voz apenas de fundo aqui. Valeu.